Obrigado, tá? Puxa, 80, 90 pessoas agora, né? 89 não poderia ser. Gente, muito obrigado. A ideia dessa apresentação é torná-la bastante interativa, mesmo nós estando no ambiente digital. Então, claro, eu preciso ser o guardião do tempo aqui pro bem de vocês e da gente poder passar o conteúdo, mas eu vou, durante diversos momentos aqui, pedir a interação de vocês para a gente tentar trazer alguma ideia aqui e a partir dela evoluir juntos e entender então o que é a gamificação e como a gente pode usar ela para nos ajudar. Eu vou começar com um pequeno vídeo mega curto e um primeiro dilema para vocês resolverem, ok? Beleza, era esse vídeo, mega curto. Gente, esse vídeo é de um jogo, naturalmente, Zelda Breath of the Wild. O nome do jogo agora não importa. A minha pergunta é se alguém se arrisca a dizer o que é essa imagem. Essa imagem que a gente está vendo aqui remete para vocês. Contei até 8. É o limite para aguardar para alguém responder. Alguém vai responder alguma coisa? Ótimo. Ó, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Todas essas ideias que vocês trouxeram aqui são válidas. Eu vou contar para vocês o resultado desse enigma no último slide, ok? Mas todas esses inputs são válidos. E eu comecei por essa pergunta que eu acho que é a mais difícil, né? Totalmente abstrata, simbólica, para que as próximas, que são mais objetivas, serem mais fáceis da gente já sair da zona de não interagir. Então, beleza. Hoje a gente vai falar como a gamificação pode ajudar vocês no engajamento, retenção e aquisição. A gente fala sobre clientes, mas pode ser para funcionários, pode ser para equipe de vendas, pode ser dentro de casa, tá? Esse vídeo que eu vou passar para vocês, ele é um vídeo de 2 minutos, mas eu vou cortar no começo. Ele é em inglês, então eu vou ativar aqui a legenda em português, mas não se preocupem. Ele não é um vídeo que tem quase nenhum diálogo. O diálogo não importa, vocês vão entender o vídeo. E mesmo assim, na hora que eu parar, eu vou para um slide explicando o que o vídeo faz de maneira bem rápida para a gente estar todos na mesma página. A ideia desse vídeo é normalizar com todos vocês uma ideia do que gamificação pode ser, com algo que está bem conectado ao negócio de vocês. Então eu vou só dar o play e pausar para pôr a legenda em português. Aham, traduz automaticamente pra gente. Vocês sabem, vai ser aquela tradução estranha, mas vocês vão perceber que de fato o diálogo é o mínimo do que interessa para nós. Então vou dar o play no vídeo. Eu vou parar o vídeo aqui e já passar para outro slide, porque era apenas esse conceito que eu queria trazer para vocês, né? Então, que ideia bacana. Vamos pegar os radares, as lombadas eletrônicas, vamos transformar elas nessa coisa brilhante que parece um elemento do cassino e vamos dar um propósito para aquelas multas que a gente acaba tomando, que vai para resolver problema nenhum das nossas vidas, e talvez quem cumprir a regra ter a chance de ser beneficiado por cumprir a regra. Isso talvez vá nos ajudar
a cumprir a regra mais. Então, esse é o exemplo simples aqui dessa ideia, e aí eu vou aproveitar esse exemplo que eu dei para vocês aqui de uma normalização do que pode ser a gamificação, Desculpa, faltou esse slide. Então, só concluindo o que ele faz, né? Então, a gamificação pode mudar o mundo, como nesse exemplo. E esse exemplo que eu mostrei para vocês é de muita diversão, algo muito lúdico. Mas esse não é o principal componente que fez aquilo ser um sucesso. A nossa vontade de ganhar aquele dinheiro de volta, por fazer o que a gente já faz, cumprir a regra, é muito poderosa. E por isso que eu queria fazer essa pergunta para vocês. De novo, tem 105 pessoas aqui agora, então depois que 3, 4 pessoas responderem, a gente já vai seguir adiante, que é o que é gamificação para vocês. 3 pessoas que puderem se jogar aí nessa resposta para nós, e aí a gente vai seguir. Show? Excelente. Não precisamos elaborar mais que isso, já está uma ótima definição. Alguém mais? Perfeito. Terceira e última pessoa que vai se arriscar? Ok. Ótimas propostas aqui, ok? E o que eu queria falar para vocês, ou uma última pergunta é, de novo, 3 pessoas que puderem se manifestar, o quão vocês acreditam que precisa estar relacionado a ser divertido, ou ter diversão? 100% é a primeira resposta. Alguém mais? 100% Iris, certo? Ganhamos na loteria. Então vamos para a próxima. Pessoal, está embutido em nós esse conceito de que quando a gente está falando de jogo, quando a gente está falando de games, ou quando a gente está fazendo de gamificação, a gente acredita que precisa ter diversão no meio, né? E isso vem porque há 60 anos atrás todos nós assistimos esse filme, a gente pode não lembrar da música que está junto com ele, ou não lembrar dessa citação, mas lá na Mary Poppins a gente via, em todo trabalho que tem que ser feito, tem que ter um elemento de diversão. Se nós encontrarmos esse elemento, puf, o trabalho é um jogo, né? E esse puf, o trabalho é um jogo, hoje a gente fala bastante sobre gamificação e cada vez mais porque a gente descobriu que o trabalho não é um jogo e muitas vezes não é tão divertido como a gente gostaria que fosse. Mas talvez podem existir técnicas para que eles sejam, para que nós estejamos mais motivados e os elementos que vocês colocaram aqui. Então, eu acho que, e de novo, o público é muito grande, mas eu vou pegar um exemplo aqui. Acho que se vocês levantarem a mão no chat, funcionaria, eu acho. Só pra gente saber quantas pessoas que estão aqui que não se consideram gamers, jogadores, não gostam de jogos por qualquer motivo. Aí, deu certíssimo. Pois é, mas vai chegar no número aqui. Eu vou dar mais 20 segundos aqui pra gente saber o percentual aqui das 105 pessoas que tinha até então. Quem não se considera um jogador, quem acredita que não, eu não jogo jogos, você não pode me chamar de um jogador. Olha, já conseguimos aqui, deu até um ver mais, 20 e tantas mãos. Não se preocupem, pessoal, obrigado. Eu não sei se tem um jeito de abaixar todas, podem abaixar as mãos. Eu vou fazer aqui um exemplo coletivo, tá? Para todas essas pessoas que não se consideram jogadores, eu vou fazer agora um exemplo e a partir desse exemplo eu vou explicar para vocês o que são jogos e como a gente sai de um jogo para uma gamificação. Porque sim, a similaridade no nome não é só similaridade no nome, mas ao entender o conceito, aí nós vamos poder avançar para mais coisas da nossa vida e exemplos práticos para vocês, tá? Então, o exemplo mais fácil que eu acredito que existe são as pessoas que não se consideram jogadoras, não se consideram jogar jogos, mas que praticam esportes ou atividades físicas. E normalmente, alguém, eu não gravei, me desculpa, alguém falou, pô, eu gosto do seu conteúdo, então ela já deve ter visto essa brincadeira que eu faço, mas basicamente o esporte que você pratica, a maioria deles também é um esporte olímpico.
né? Então, é corrida, é natação, é não sei o quê, não importa qual é o seu esporte, ele também é um esporte olímpico. E curiosamente, o nome das Olimpíadas não é esportes olímpicos, é Jogos Olímpicos. Então, sim, por causa da definição do que são jogos, todos os esportes são, na verdade, jogos. E depois eu vou explicar também como a gamificação chega lá. E vamos entrar direto nesse conceito do que é um jogo, para nós então podermos, vocês que tinham a mão levantada e os exemplos de vocês eram outros. Isabela, você ainda está com a mão levantada e a dúvida é se você quer que eu pare para você fazer uma pergunta. Isabela Machado de Araújo, já que podem ter mais Isabelas aqui. Não era isso, eu vou seguir. Esse slide que eu vou passar para vocês é o foco, é a base conceitual que eu acredito que vai ser muito útil para vocês, para a gente então passar pelos exemplos e então conversar mais sobre como a gente pode trazer gamificação para o nosso negócio. A primeira imagem é a explicação sobre o que são jogos. E como eu dei o exemplo lá dos esportes e das Olimpíadas, jogos são... Opa! Para frente. Usa o teclado, melhor. Um jogo é uma atividade voluntária de resolver um problema desnecessário. É bem curiosa essa definição de jogos e a parte mais legal que existe sobre isso é que toda vez que eu falo isso para pessoas que jogam jogos ou gostam de jogos ou querem aplicar gamificação, elas já ficam bravas. Não, eu não quero resolver um problema desnecessário, mas falta entender que o que é um problema desnecessário? Tudo que não é sobreviver. Né? Então, quando a gente faz qualquer atividade que não seja uma atividade para sobreviver, comer, saúde mental, às vezes saúde física, a atividade física está relacionada à saúde física, mas às vezes é mais pelo prazer, pelo hobby, pela atividade em si. Então, tudo que a gente faz para resolver um problema desnecessário é um jogo. E eu vou passar para mais exemplos aqui para tentar fazer isso ficar mais prático, né? Então, as próximas imagens aqui é o nosso caminho do jogo para gamificação. Todos os jogos consistem de regras conhecidas e mecanismos ocultos. O que isso quer dizer? Pegando e extrapolando bastante esse conceito de resolver um problema, uma atividade voluntária para resolver um problema desnecessário, o que nós estamos fazendo neste exato momento é um jogo. Vocês aceitaram participar desta reunião, desta palestra, deste workshop, e vocês sabem que, enquanto está rolando essa palestra, se vocês estiverem com microfones abertos, se vocês estiverem fazendo conversas paralelas, se vocês estiverem tomando outras atividades durante a palestra, não dá para seguir a conversa, não dá para ter, esse jogo não acontece, as pessoas não conseguem se beneficiar dessa atividade que nós estamos fazendo. E os mecanismos ocultos, nesse caso aqui, o que nós vamos usar pode ser a internet. De repente eu estou fazendo aqui a apresentação, a minha internet para de funcionar. Se eu não tiver internet, não tem palestra. Então, estes mesmos exemplos, vamos dizer então que a atividade anterior ao esporte era futebol. A regra é que não pode botar a mão na bola e o mecanismo oculto é que quando alguém chuta para cima tem a gravidade que vai fazer aquela bola voltar. Então, esse elemento está sempre relacionado aos jogos, sejam eles quais forem. O jogo pode ser, eu vou desafiar o Silvio a ver quem chega na parede mais rápido. Pronto, é uma atividade desnecessária, uma atividade voluntária desnecessária que a gente quis fazer para saber quem chega lá mais rápido. E tinham regras, que horas que a gente começa a correr e assim por diante. A terceira definição importante é, toda vez que a gente está jogando um jogo, a gente entra no que é chamado de um círculo mágico, que é exatamente o que eu estava explicando ali nas regras. Ou seja, se alguém aqui não estiver seguindo as regras, não dá para a gente continuar a jogar. E isso é bastante importante para a gente entender quando estamos ou não em um jogo. E a última e a mais importante característica dos jogos, e é por isso que a gente quer falar sobre gamificação, é que todos os jogos têm a capacidade de nos ensinar alguma coisa. A partir de fazer jogos, jogar jogos, a gente consegue aprender coisas que nós somos bons ou podemos nos tornar bons, porque os jogos são praticamente atividades de prática e repetição. Quanto mais a gente praticar, melhor nós vamos ficar. E esse instinto de jogar,
A parte importante para vocês e pensar, às vezes é importante pensar também, quando a gente está tentando pensar no conceito, é tentar pensar na palavra original. E a palavra original aqui é em inglês, que é play, né? A palavra play em inglês, ela tem quase 1 milhão de definições. É play, a gente usa play até no Brasil, né? Play o filme, play a música, play o jogo, play a atividade, play a peça de teatro. Mas play também é a palavra mais pura para nós, que é a brincadeira, né? Quanto que a gente vê crianças brincando de imitar a gente trabalhando, brincando de imitar que eles têm a lojinha deles, fazendo jogos para aprender como são as interações sociais e dali evoluir para outras coisas. Por último, pessoal, a definição sobre gamificação, e aí nós vamos parar dessa parte teórica e mostrar exemplos concretos, e se vocês quiserem interromper e fazer perguntas e discussões, fará muito sentido também, é a definição de gamificação. Eu digo que essa é a definição para mim, porque, e outras pessoas também usam essa definição, mas se você for no chat GPT, não é essa a resposta que ele vai te dar, a maior parte dos artigos que você vai procurar não é essa a resposta que você vai te dar, tanto é que não foi a resposta que a gente teve aqui no começo. A gamificação é um design focado na motivação humana e não na funcionalidade. Então, essa palestra e essa conversa hoje eu vou trazer para vocês exemplos e um framework sobre como vocês podem começar a desenvolver suas próximas ações, como a Tá comentou, que vocês fizeram um hackathon, vocês vão querer transformar isso em coisas reais, físicas para os seus usuários. Então eu vou trazer frameworks para isso, com esse propósito. Como vocês vão aumentar a motivação humana para resolver a atividade que vocês precisam que eles façam, o comportamento, não só pensando numa funcionalidade simples. Às vezes a gente torna a ação do usuário mais difícil para que ele se motive mais para fazer, tá? Nessa apresentação que eu estou passando para vocês vão ver que tem marcações de livros, links dos TEDs, porque eu vou passar o material para vocês e aí vocês podem acessar esses conteúdos, assistir os TEDs que falam de forma bem direta sobre esses conceitos que eu estou multiplicando. Antes de eu virar a marcha aqui e entrar com exemplos práticos, alguém quer fazer algum comentário ou intervenção dessa parte teórica que gerou algum ruído? Não, contei até 8 de novo. Foi a regra que me ensinaram. Alguém ia falar alguma coisa? Não, fui embora. Gente, você ia falar ou não, meu amigo? Era uma pessoa, a voz... Ah, beleza, desculpa. Bom, eu vou fazer agora uma breve ponte para vocês entenderem, então, quem é esse cara ou por que esse cara está contando para a gente sobre gamificação, tá? Então... Eu sou o Renato Carboni, como vocês viram lá no começo. A Thaís falou que eu trabalho, vem do mundo de fidelidade, incentivo. Então eu sou um estrategista de loyalty, um nome que para a maioria de vocês deve parecer... O cara inventou a profissão dele, né? Porque a gente não conhece estrategistas de loyalty. E isso é porque eu venho de um mundo onde a economia quebrou. Sim, eu sou brasileiro como vocês, embora eu moro aqui em Portugal... não é do Brasil que eu estou falando. Eu estou falando, na verdade, desses aplicativos que não param de lotar nosso telefone, ou esse monte... Aqui em Portugal é muito comum isso, eles querem que a gente pegue aqueles cartões de fidelidade e fique enfiando na carteira. Então, eu venho desse mundo, do mundo dos cartões, dos clubes, desse monte de nomes ridículos, da família, do programa, que todo dia tem alguém tentando te convidar para um clube novo. E é esse mundo que a economia falhou, né? Todo dia você vai numa loja nova e a pessoa fala, por favor, se cadastre no nosso programa. E aí você fala, pelo amor de Deus, não dá para eu comprar sem me cadastrar? Não, mas você tem diversas oportunidades e pontos, 1 milhão de pontos, que não dá para fazer nada. Só deixa eu comprar, não pega meu e-mail. Essa é a realidade do mundo de loyalty, da onde eu venho, e daí que eu fui estudar mais sobre gamificação e vou compartilhar com vocês. Não se preocupem, o foco da conversa aqui não é loyalty e fidelidade, mas sim gamificação, que é a mesma técnica que a gente usa muito nesses programas que dão pontos, fazem rankings e tudo mais. O que eu acredito é que as marcas muitas vezes não sabem responder essa pergunta. Qual que é a estratégia de relacionamento da nossa marca, da Connect Car? E quando eu falo isso é porque, e aqui tem um público gigante, mais de 110 pessoas,
E vocês provavelmente são de diversas áreas, né? Então, assim, vocês são craques nesse jogo, vocês sabem a comunicação que vocês estão fazendo na mídia, vocês sabem a reputação que a Connect Car tem no mercado, vocês sabem os acordos comerciais que vocês fazem com outros parceiros, as campanhas e promoções, vocês sabem a cultura da empresa que vocês têm. Só que todos esses elementos aqui que eu falei para vocês são pessoas distintas que fazem a gestão disso. São pessoas distintas que estão liderando essa comunicação que, de alguma maneira, chega nos usuários de vocês, nos clientes de vocês. Então, a minha provocação aqui, e aí nós vamos agora olhar para a gamificação, tendo o usuário no centro, a maioria das marcas hoje fala com muita propriedade. O usuário está no centro, o cliente está no centro, as nossas decisões são focadas por ele, ou direcionadas por ele. Mas a mensagem que a gente manda para ele é fragmentada, porque ela vem dessas diferentes frentes e dessas diferentes áreas que colocam o desafio do que é ser cliente da Conectar, meu Deus, da Connect Car, por diferentes lentes ou ângulos, tá? Mas isso é mais focado para o mundo do incentivo. O que importa, seja no mundo do incentivo, seja no negócio de vocês, é a maioria das estratégias de relacionamento, a retenção dos clientes, ela falha porque a gente não entende os motivos que fazem os nossos clientes se tornarem fiéis ou se manterem fiéis a nós. E eu vou explicar isso de uma maneira simples, mas esse livro aqui é fundamental. Drive 3.0, a surpreendente verdade sobre o que nos motiva. Esse TED é muito bacana, então é uma experiência, é uma referência legal para vocês depois estudarem um pouco mais, mas eu vou dar os principais elementos aqui para vocês. Então, quais são os motivos que fazem a gente retornar nas marcas? O primeiro motivo é atender uma necessidade básica. Então, o melhor exemplo é cada um de vocês faz compras no supermercado que é mais perto da casa de vocês, por qualquer motivo, ou o que é mais barato perto da casa de vocês, porque ele atende necessidades básicas que você tem recorrentes, frequentes. Então, você retorna a esse supermercado recorrentemente para atender as suas necessidades básicas. E esses supermercados acreditam que para te manter fiel, para manter você engajado com ele, a melhor estratégia que existe é trabalhar com recompensas ou punições, o que a gente chama ali de incentivos extrínsecos, ou seja, participe do meu programa e ganhe pontos, ou faz o cartão da casa e ganhe descontos. E quando a gente está falando sobre punições, são atividades similares a essa, como por exemplo, faz a compra aqui com a gente, ganha esse cashback, mas você tem 7 dias para voltar. Se você não voltar em 7 dias, aquele dinheiro vira pó. Então, por mais que a gente use amplamente essas estratégias de recompensas extrínsecas para fazer as pessoas voltarem e se tornarem fiéis, a verdade é que elas mais nos estressam do que nos engajam, né? Por isso que hoje eu espero que muitos de vocês tenham se reconhecido no meu exemplo. Deixa eu comprar sem participar do programa, eu só quero fazer essa compra, eu decido onde eu compro, quando eu compro, por que eu compro. Então, o grande desafio para vocês, e aí eu vou mostrar exemplos concretos que fazem isso, é vocês entenderem de fato como é que vocês estão agregando elementos na jornada do usuário em interação com vocês, para que eles sintam que eles estão ou progredindo, ou evoluindo, ou fazendo coisas porque eles gostam, fazendo coisas porque faz sentido para eles, fazendo coisas porque, e eu acho que essa é a palavra mais sensível para vocês, e vocês vão ver no próximo exemplo, porque ao fazer isso com vocês, a minha vida está se tornando mais fácil, a minha vida está se tornando melhor. Então eu vou dar um exemplo agora bem concreto para a gente aterrissar isso que a gente falou e depois discutir mais exemplos. Essa marca aqui, que já transformou todas as nossas vidas. Esse é o principal propósito deles, a principal explicação do que eles fazem. Nós geramos oportunidade ao colocar o mundo em movimento. Alguém arriscaria dizer que marca é essa? Boa opção? Não, vou seguir, já tomei minha... Opa, alguém ia falar outra coisa? Uber, Checkpoint, Uber. Olha,
Eu vou só dizer uma coisa. Ao ler isso aqui que eu vou ler para vocês, fica muito claro o quanto a Uber tem um marketing forte, né? Uma visão forte. E vocês também têm. Então, é vocês. Eu não sei qual é o input de vocês, mas é vocês, pode ser vocês. Eu vou concluir esse raciocínio aqui e depois talvez a gente possa fazer essa discussão. Mas a Uber diz o seguinte: o que começou como uma forma de apertar um botão para pegar uma carona, levou a bilhões de momentos de conexão humana. Essa palavra conexão humana e Uber é bem curiosa. E aí, para mim, a pergunta para vocês é: na minha visão, a Uber resolveu o problema mais bizarro das nossas vidas. Mais bizarro. Alguém se arrisca a dizer qual é esse problema bizarro? É uma boa opção, uma boa opção. Mais alguma tentativa? 3, 2, 1. Fui. Essa é uma boa realidade, eu acredito que ele fez isso também. Mas, gente, o problema mais bizarro que ele resolveu nas nossas vidas é eles nos fazem embarcar no carro de pessoas desconhecidas, certo? A gente faz isso, a gente sabe que a gente não pode fazer isso, jamais. Nunca entre no carro de uma pessoa que vocês não conhecem. E hoje a gente faz isso, há 10 anos a gente faz isso, e a gente faz isso 100% por causa da estratégia de gamificação que eles trouxeram para o produto deles. E antes de eu mostrar essa estratégia, eu vou mostrar uma imagem que pode até ser um pouco chocante, mas eu acredito que todos vocês conhecem o Black Mirror, mas eu vou explicar também o que é. O Black Mirror é aquela série da Netflix que fala sobre a tecnologia no futuro e cria aqueles episódios, às vezes chocantes, sobre o futuro que a gente não quer que seja o nosso futuro. Às vezes ele é interessante, mas não quer que seja o nosso futuro. Mas tem esse episódio aqui que provavelmente todo mundo assistiu, que é o sobre conexões sociais, onde a menina tá lá e ela era super 5 estrelas e ela ia no casamento e aí começou a dar problemas na vida dela e ela foi perdendo estrelas e aí ela não conseguia mais pegar carros, ela não conseguia mais comprar coisas, ela foi pra cadeia porque ela não tinha mais estrelas, ela não tinha mais credibilidade social. E a Uber é exatamente isso. A Uber consegue em 3 segundos fazer a gente tomar a decisão de entrar no carro de uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Porque a primeira coisa que ele mostra pra gente é, ó, esse cara já fez 10 mil viagens 5 estrelas, ele tá há tantos anos com a gente, ele é bom de papo, e ele tá usando estrelinhas que ele nunca ensinou pra gente como usar. Nunca. Ou seja, o que é uma viagem 5 estrelas pra vocês? Tem 113 pessoas aqui e tem 113 respostas. Ele nunca ensinou pra gente o que é uma viagem 5 estrelas. E através dessas estrelas e das badges que eles colocam lá, a gente toma decisões instantâneas de fazer a coisa mais contraintuitiva nas nossas vidas. E resolver um problema. A primeira resposta, acho que foi da Tássia, um problema de mobilidade urbana. Eles ajudam a resolver um problema de mobilidade urbana com carros compartilhados e com a gente entrando no carro de pessoas que a gente nunca viu na vida e chegando nos nossos destinos, graças a Deus. Tem N outros elementos que eles trazem para a segurança, o produto é muito mais evoluído que isso, mas para mim esse é um caso que eu vejo que a gente acaba nem percebendo, porque não parece um jogo, não tem nada a ver com um jogo, não é divertido, é funcional, mas é funcional de uma maneira que a gamificação é o que faz esse ecossistema funcionar. E esse exemplo da Uber, não é só da Uber. Todos os aplicativos que a gente usa e gosta tem como gamificação o principal diretriz do design deles. Então, o Waze, o Duolingo. Duolingo é o exemplo que todo mundo conhece, todo mundo achou que eu ia vir falar, mostrar o Duolingo de novo. O Strava, o Headspace, o Facebook, Spotify. Todas essas plataformas, e quando eu for para o próximo exemplo agora e trazer o framework para vocês, vocês vão conseguir ver que todas essas plataformas, a essência delas, o que faz a gente gostar delas é a gamificação. E que não precisa parecer um jogo, não precisa parecer divertido, mas traz o resultado de negócio que a gente precisa, pelo uso consciente dela, por entender o que ela é e como usá-la. Então, vamos assistir um vídeo muito bacana sobre esses caras aqui, todo mundo conhece esses caras, como que eles hackearam os exemplos da nossa vida real, eles transformaram coisas que a gente usa na vida real que não são jogos
em um jogo. Então, para mim, eu acho muito legal porque ele fala sobre os elementos da gamificação, mas ele faz uma sátira sobre a gente passar a vida querendo jogar jogos e nos divertir. Então, vou passar esse vídeo e aí a gente vai usar o framework para entender o que foi falado aqui. Vamos lá. A piada final não dá, então no ambiente corporativo, então eu vou passar. Mas gente, eu acho esse vídeo deles brilhante. Eles têm vários vídeos falando sobre gamificação, incentivo. Esse para mim é brilhante e de novo, caso alguém não conseguiu entender, vai que a internet não funcionava, eu vou usar agora esse vídeo para compartilhar com vocês o framework que eu mais uso sobre gamificação e mostrar para vocês como aplicar exatamente a narrativa que ele colocou lá num formato que a gente poderia usar para o nosso produto para desenvolver novas funcionalidades. Então, nós estamos falando sobre o Tinder. Eu vou me colocar aqui como exemplo aqui do que ele falou. E todo mundo sabe, igual, né? Tem muita gente que nunca usou o aplicativo. Eu nunca usei o aplicativo, mas todo mundo sabe como esse aplicativo funciona, por tão revolucionário que ele é, a forma como ele faz essas interações. Então, a gente sabe que a primeira coisa que tem que fazer é criar um perfil, alguém que parece bastante com você e que enaltece boas características suas e uma boa descrição. Então, esse vai ser meu avatar, né? Esse cara que parece muito comigo e enaltece minhas melhores qualidades. E ele falou que lá no aplicativo ele decidiu quem era ele decidiu que ele ia jogar com homens para ganhar mais match, ele vai fazendo o swipe, gira para direita e para esquerda para ganhar, ele tem o super like, que é uma chance dele cumprir a missão mais fácil, ele passa de nível, ele manda nude e ele ganha grana. Então, esse é o conceito da gamificação ou do jogo que ele estava contando, e depois eu falo um pouco sobre jogos e gamificação. E esse é o framework que eu mais gosto de usar. Existem outros métodos para discutir como trazer a motivação humana para dentro de um produto, de uma plataforma. Há 3 slides atrás eu mostrei para vocês aqueles 3 pilares da motivação. A gente faz as coisas por uma necessidade básica, por recompensa ou por satisfazer necessidades pessoais. E esse framework junta estas ações, junta estas condições no que ele chama de um octógono, na octálisis, né? Então, esse octógono são 8 faces, 8 ele chama de core drives, que são gatilhos motivacionais, que poderiam fazer parte da nossa solução para que a gente pudesse engajar mais com os usuários. Sendo o primeiro um sentido épico, ou um sentido de realização, criatividade e feedback, posse, influência social, escassez, imprevisibilidade e medo de perder. Antes de eu falar do Tinder e trazer os elementos para cá, vou só dar um exemplo, por exemplo, de sentido épico. Esse é um exemplo bastante comum, conhecido da gamificação, que é a Wikipédia. Sim, há 10 anos atrás,
ou talvez 15 anos atrás, ela não existia e todo mundo tinha as enciclopédias em casa e a Microsoft investiu milhões para criar o Microsoft não sei o que a gente estava começando a ter no computador e de repente tudo aquilo virou pó por uma biblioteca do mundo que a gente faz de graça. Ninguém ganha dinheiro para ficar colocando inputs lá na Wikipédia. E a gente faz com esse propósito único. A gente quer botar o conhecimento do mundo acessível para todo mundo. Essa é a resposta romântica sobre o que a Wikipédia é. Talvez a Wikipédia era a desculpa romântica que o Google precisava ter para encher de informação lá, para ele poder criar o Google como é e poder fazer todas as informações estarem mais buscáveis e acionáveis, mas é sim muito possível que a gente atribua significados épicos para as nossas iniciativas, tá? É uma das palavras mais recorrentes em todas as empresas, como que a gente está tratando a nossa responsabilidade social, ambiental e tudo mais, e sentido épico pode ser uma das formas da gente agregar isso e levar os usuários a embarcar com a gente nessa ação. Mas, concluindo lá a história do Tinder, então vamos ver o framework aplicado ao que a gente falou. Primeira coisa que eu faço é criar meu avatar, então eu tenho criatividade e feedback para criar meu avatar, ele é meu, eu controlo as informações que eu coloco lá e ele me representa nesse ambiente social onde outras pessoas me veem e aí a gente vai tomar decisões em cima disso. Eu decidi jogar com homens, porque no meu entendimento, o jogo ia funcionar mais fácil, era mais fácil de dar match, e nessa minha decisão, o que acontece é, eu não faço a menor ideia de quem são as pessoas que ele vai mostrar para mim escolher. E existe um número limitado de pessoas, certo? Então, se eu falar não uma vez, eu nunca mais vou ter essa chance de fazer de novo. Então, isso são elementos que eu dei como exemplo para vocês, isso são atritos que a gente está colocando na jornada do usuário. Ele não pode buscar a pessoa que ele quer. Ele não fala, pô, eu e a Tatá somos amigos há milhões de anos, então eu quero encontrar a Tatá lá. Eu não posso buscar ela. O aplicativo que vai dizer quem é que vai falar comigo. São atritos que eu coloco para que eu queira ficar lá passando mais e tentar descobrir se pessoas que eu gosto, me interesso, estão lá no aplicativo. Então ele acaba criando até aquele efeito, a gente fala muito sobre o doom scrolling, da gente ficar horas navegando, mas existe o doom swiping, a gente já fez isso até de brincadeira com amigos nossos que estavam lá no time e falou, vai, passa todo mundo que alguém vai querer sair com você. Então tem o passa para a esquerda, para a direita, então eu tenho esse sentimento, eu que tomo uma decisão de fazer, eu quero falar com essa pessoa, eu não quero falar com essa pessoa, eu tomo essa decisão a partir das informações sociais que ele colocou, e essa informação é imprevisível para mim, eu não sei quem são as pessoas que estão querendo falar comigo ou não. Eu tenho superpoderes, eu tô lá com uma missão de passar de fase, e se eu quiser passar de fase, eu não posso fazer isso sempre que eu quiser, mas se eu quiser passar de fase com alguém, eu posso usar meu super like da vida. Quando eu faço isso, eu passo de fase, tô num outro nível, começo a mandar nude para as pessoas, e não é necessariamente isso que as pessoas fazem, mas no vídeo era isso, e nesse mandar nude é um lugar escasso, é um conteúdo que é meu e não está disponível em qualquer lugar, e eu posso ser bastante criativo fazendo isso para ganhar uma grana, e a única coisa que eu não posso fazer aqui é deixar a polícia me pegar, beleza? Então, esse é um exemplo simples de traduzir a brincadeira que eles fizeram lá, a descrição lúdica, a descrição de um jogo, do que é o Tinder, para explicar quais são os elementos que o Tinder usa para ser esse sucesso de aplicativo onde as pessoas são muito motivadas a usar. E também voltando para o mesmo conceito que eu levei para vocês falando sobre o propósito do Uber, o propósito do Tinder é incrível. Nós estamos numa missão de inspirar conexões reais, fazendo a forma que elas se conhecem mais divertida e fácil. Pronto. Esse é o propósito dos caras e a partir desse propósito eles trouxeram todos esses elementos, criaram todo esse ecossistema que funciona. Todos nós conhecemos essa ferramenta, sejamos usuários ou não. Então, é muito importante vocês entenderem que na hora que vocês forem fazer um hackathon, na hora que vocês forem fazer um brainstorm, é muito comum, principalmente quando tem um facilitador externo como eu, de falar assim, vamos pegar coisas que funcionam e somar elas? Pronto. Fez sentido pegar coisas que funcionam no mundo e somar e vamos aplicar o nosso produto. A gente vai ter aquele resultado?
A resposta não é não sei, embora o facilitador fale não sei. A resposta é não. E por que a gente não vai ter esse resultado? Porque a gente precisa garantir que o que a gente vai fazer está conectado com algo que se conecta ao nosso propósito, algo que tem autenticidade para nós. Só nós mudarmos a forma como o usuário interagir conosco para ficar mais lúdica, mais engraçadinha, ou para copiar um outro aplicativo que funciona, não é a solução. Esse TED aqui, se alguém não conhece, o Start With Why, é maravilhoso, eu recomendo muito vocês assistirem. Eu, toda vez que vou fazer uma nova apresentação, um novo projeto, eu assisto ele de novo, porque eu preciso ter certeza que está muito claro para mim a força inicial do que eu quero fazer. Aí os elementos vão ser acoplados a isso, mas eu preciso ter muita segurança do porquê que eu quero fazer isso, e não só porque talvez faça sentido. Para fazer isso, a única forma de fazer isso é entendendo o seu público, é a dor do seu usuário. A gente precisa entender como motivar ele, como desenvolver algo que o motive a estar mais engajado conosco. Existem diversas maneiras de vocês fazerem perfil de usuários, personas de usuários, tem o Disque, tem o etc. Esse aqui é um exclusivo para jogos e por isso eu achei interessante compartilhar com vocês, não vou perder muito tempo nisso, mas são os arquétipos de Barton e a parte que eu acho que é legal deste modelo e que vocês vão ver em vários outros modelos de fazer arquétipos similaridades, que é mais de 80% das pessoas, elas têm como uma necessidade delas, elas recorrem a plataformas, recorrem a marcas como uma forma de socializar com outras pessoas. Então, eu não sei se existe hoje isso no produto de vocês, eu não sei nem se fará sentido para vocês fazer isso, mas isso é algo que se conecta com as pessoas. A gente está o tempo inteiro, principalmente no mundo de hoje. Isso aqui foi feito há 30 e tantos anos atrás, não existia nada da internet do jeito que ela é hoje, embora era um estudo já para comunidades online na internet. A gente está conectado com nossos amigos, socializando o tempo inteiro, a cada segundo, recebendo mensagens, recebendo tics. A gente se engaja muito com isso, a gente está em 5, às vezes 6 plataformas de conexão social, mais as do trabalho. Então, uma coisa que motiva muitas pessoas é socializar. Uma pequena parte das pessoas querem ser o melhor, querem ser aquela pessoa que vai ganhar aquele ranking, aquele prêmio incrível, mas infelizmente até aqui num grupo de 100 pessoas, são 5 que vão estar focados nisso. Se a gente fizer um ranking aqui, um resultado dessa palestra e da pontuação, o resto às vezes vai querer simplesmente desbloquear tudo que tem de oportunidade, tudo que tem de oferta, ou vai querer conhecer tudo que esse ecossistema pode dar. Então, pessoal, esses são os meus 2 últimos slides conceituais super rápidos. Essa é a conclusão que eu tenho e que eu quero compartilhar com vocês, que é o mais importante, ou 50% do trabalho vocês já sabem. Quais são os objetivos de negócio de vocês? É que eles se mantenham com a gente, é que eles tenham assinatura, é que eles coloquem mais carros. Eu não vou aqui, eu acho que o produto de vocês é mais amplo do que eu posso ficar brincando aqui dando os exemplos, mas vocês devem ter diversos comportamentos e objetivos que vocês querem com o público que vocês querem engajar. Mas vocês precisam começar a trazer para essa mesma matriz, beleza, é isso que a gente quer. O que eles esperam? O que a gente faz que melhora a vida dele? Eu acho que a tag, eu não ter que pegar fila para pagar o negócio, isso melhora a minha vida pra caramba. Mas, de novo, tem outros produtos que fazem isso também. Então, assim, como que isso fica mais integrado? Como que isso resolve mais problemas do meu dia a dia? E eu vou dar um exemplo muito legal para vocês sobre essa diferença entre fazer a mesma coisa e resolver mais problemas da vida. O importante só vai existir uma gamificação viável e funcional no ponto de encontro. Se vocês me pedirem para fazer uma coisa que não se conecta comigo e não tem nada a ver comigo, joga uma cenourinha lá ou me pune. Se vocês não resolverem isso, se vocês não fizerem upgrade até tal data, você não vai mais poder usufruir dos benefícios. Criem esses gatilhos extrínsecos porque não tem nada a ver comigo e eu não vou sair da ação, não vou fazer isso. Não vou gastar meu tempo fazendo algo que não tem nada a ver com mim. Mas se vocês conseguirem costurar isso com as minhas dores, sim, vocês podem criar algum tipo de interação que eu vou engajar com vocês. E é isso. A estratégia de vocês, de uma maneira bem resumida, não precisa ser tão mais complexa do que
Por que a gente está fazendo isso? O que dá brilho no olho da gente para fazer isso? Como que a gente soma o que a gente quer fazer com o que você precisa e vamos colocar isso em alguma matriz para puxar esses gatilhos motivacionais para tomar as decisões de design, de como a gente vai fazer isso de uma maneira que você se engaje. Tá? Eu vou para entrar agora na parte de benchmarks finais e encerrar o papo. Toda vez que eu estou falando sobre jogos ou gamificação, eu acho que é muito importante fazer essa última ressalva, principalmente pelo momento doente que a gente está vivendo da vida, de muito cassino online, muito negócio de aposta. Então, sempre que a gente está falando sobre jogos, existe muito essa discussão sobre o quanto jogos são viciantes, quanto jogos viciam. E eu estou usando só essa palavra aqui, né, assim, a verdade é, os jogos viciam ou são viciantes porque, na verdade, eles têm uma fórmula secreta para isso. E que faz até com que pessoas que não se consideram jogadoras fiquem, eu vou usar a palavra fisgadas, já que o vício é complexo aqui, mas todos vocês devem conhecer alguém que definitivamente não é gamer, que foi até a fase 800 do Candy Crush ou de qualquer coisa bizarra, que você fala, meu Deus do céu, outro dia eu vi uma mulher de 70 e tantos anos no ônibus, num jogo mais bizarro que eu já vi na minha vida, e falei, meu Deus, que curioso, né? Por que os jogos fazem isso? É simples. Esse aqui é um exemplo para vocês, para matar essa discussão sobre jogos. Nos últimos 30 dias, esses são os 10 jogos mais jogados. Isso aqui eu peguei uns 2 meses atrás, então nos últimos 90 dias. E só somando esses 10 jogos, nós estamos falando de 10 bilhões de horas. Então, nos últimos 30 dias, sei lá quantas pessoas, tem aqui o número de pessoas, jogaram 2 bilhões de horas em 30 dias. Foi o tempo que elas gastaram em jogos. E se a gente pegar o jogo mais jogado aqui, o Counter-Strike, se alguém não sabe o que é o Counter-Strike, basicamente é 5 contra 5 online. Uns são os terroristas, outros são a polícia, e o que você tem que fazer é andar lá na base e atirar na cabeça do cara. Se você não atirar na cabeça do cara, você não sabe o que você está fazendo, não está jogando certo. Então, essa é a grande pergunta, né? E principalmente para as pessoas que levantaram a mão, essa deve ser uma pergunta lá atrás sobre ser jogador, essa deve ser uma pergunta muito frequente. Para que os jogos servem? O que a gente está ficando bom jogando esses jogos? Não é dar tiro na cabeça das pessoas. É em tomar decisões rápidos, é em tentar mais uma vez, é em aprender com seus erros e assim por diante. Então, essa fórmula secreta que eu queria deixar para vocês, tem o TED aqui, o TED é bem ruim, o livro é bom, chama-se Flow, a psicologia da experiência ótima, que resumidamente é como é que a gente vai planejar a jornada do nosso usuário, calibrando o nível de desafio com o nível de habilidade que ele tem hoje. Por isso que o Candy Crush é incrível, porque era 3 frutinhas, pô, fácil. 4 frutinhas, fácil. 4 frutinhas e um gelinho, mais interessante. Então você vai, porque você quer ver o próximo, porque você está sentindo que você está ficando cada vez melhor. E a gente poderia até discutir quais são as habilidades que eu estou ganhando no Candy Crush na minha vida. Estamos nos últimos minutos, eu só quero deixar esse exemplo para vocês. Waze e Google Maps. Para todo mundo que tem carro, qual é o aplicativo mais usado? A resposta, porque a gente não tem tempo, normalmente é Waze. Mas a verdade é que a resposta é o Google Maps. Absurdamente o Google Maps. E por que a resposta é absurdamente o Google Maps? Porque por mais que o Waze seja, ele dá os radares que o outro não tem, ele dá as informações de trânsito, também existe a questão de que não é todo mundo que tem carro, mas a questão é, a gamificação por si só nunca vai superar o problema de solucionar a necessidade do usuário. E o Google Maps não dá só como chegar até lá. Ele dá como chegar até lá a pé, de trem, ele dá o restaurante que tem lá, ele dá o hotel que tem lá. Então, sim, nesse exemplo, um outro produto que resolve uma necessidade similar, não tão de maneira tão especializada como a sua, mas que resolve mais a necessidade do usuário, tende a ser o que domina o mercado. Mesmo ele não sendo o mais bonitão, ou com mais gatilhos de gamificação, que o Waze tem muitos gatilhos de gamificação. Gente, o tempo acabou. Eu tinha alguns outros exemplinhos finais e casos meus, mas eu não queria... Oi? Vou mostrar mais uns cases rápidos então.
Ó, esse aqui, vocês fazem alguma coisa de vendedor? De incentivo com vendedor? Incentivo, ranking? Não, você é só cliente final. Beleza, ó, esse é um exemplo super legal e super rápido de... Os caras inventaram uma casinha de passarinho gamificada. Então, se você tem um jardim e você gosta de dar comidinha pro passarinho, tem uma casinha de passarinho para você colocar no seu quintal que tem uma câmera e um aplicativo. O que o aplicativo faz? Quando o passarinho chega lá, ele te manda uma mensagem falando: você tem um visitante novo. Você abre o aplicativo, ele faz o scan do passarinho e fala: ó, é o canário azul. Você ainda não tem ele na sua coleção. Quer tirar foto e botar na coleção? Então, o aplicativo te avisa quando o passarinho foi lá visitar o seu jardim, ele te dá qual é a raça da ave que foi lá, ele tem uma biblioteca dos passarinhos para você conectar, que virou um Pokémon agora dos passarinhos, e você tem esse prazer, tem essa atividade, e eu criei uma casinha de passarinho que permite que você usufrua muito mais dessa sua paixão de ter a natureza perto. Tá? Isso aqui não vai ajudar. Um exemplo que eu queria mostrar para vocês também é muito comum, gente. Essa pergunta, né? Não é só jogo, não é só transformar num joguinho. O McDonald's tem esse exemplo aí do escaneia minha cara. Então você vai lá, escaneia a cara e ele te dá um hambúrguer de desconto. Que é quase a mesma coisa que um giro uma roleta e me dá algum hambúrguer de desconto. Só tá mais lúdico, só tá mais engraçadinho. Esse aqui é o Pingo Doce, que é o pão de açúcar aqui de Portugal. É a mesma marca, mesma logo, mesmo nome, mas não é o mesmo grupo. Mas chama Pingo Doce. E ele tem o chacoalhe e ganha. Mas esses dois exemplos aqui, fracasso, não funcionam, não entregam, porque, tá bom, é aleatório, toda vez que eu vou lá talvez eu tenha uma chance, mas você pode comparar isso com o Burger King, que é aí do Brasil, que é um dos meus cases, que resumidamente, qual é a diferença? A brincadeira é a mesma, não quero som. A brincadeira é a mesma, chacoalhe e talvez ganhe. Qual é a diferença? A diferença é que o do Burger King você tem 30 minutos para usar e o conceito é 11h30. Agora, vocês devem estar já, onde a gente vai comer? E essa brincadeira de, eu tô num ambiente coletivo, onde a gente vai comer? Puta, vamos ver, vai que eu pego um sanduba de graça, aí você vai comigo. Pô, peguei um sanduba, vamos, eu peguei o de graça, aí você compra um. Então, o conceito aqui do Burger King é, pensa que a pessoa não vai lá individualmente, ela vai lá como um coletivo. E se você der um de graça e outros nada, não tem problema. Você vai conseguir, às vezes, trazer 5, 6 pessoas para o seu restaurante por causa dessa ação que é de tempo limitado. Então, não adianta eu chacoalhar e falar, eu vou ter que passar lá hoje. Não, se você não estiver perto da loja, se você não estiver com a intenção de chegar até a loja, nem adianta você chacoalhar, porque eu não vou te dar o cupom, ou você vai pegar o cupom e não vai conseguir resgatar. E esse é um último case meu da Volkswagen de vendas, onde basicamente a gente pegou todos esses elementos de gamificação para mudar a forma como a gente faz rankings, né? Ranking é aquela coisa que a gente vai subindo, não sabe porque está em primeiro, não sabe porque está em último, e a gente transformou o ranking num território físico, onde as pessoas conquistam esse território, e aí elas têm de uma maneira bem resumidinha quantos carros ela vendeu, quantos meses ela bateu meta e tudo mais. E aí, para ela passar de lugar no ranking, não é ela entrar amanhã e ver se ela tá melhor. Ela tem que entrar lá amanhã e falar, opa, eu tô melhor que a Thaís e eu vou lá fazer uma ação real. Eu tô deixando a experiência dele mais difícil, ele tem que ir lá e clicar, conquistar o território da Thaís. Porque essa ação que eu fiz, ela é poderosa. Isso é meu, eu conquistei, isso me pertence. E agora eu não quero que a Thaís roube de volta de mim, porque eu quero ficar nos primeiros lugares do ranking para ganhar a viagem. E essa mesma ação que a gente fez, que é lúdica e no mundo digital, agora vira do mundo físico. Os caras que vão na viagem viram as cartinhas para jogar o super trunfo e tem 4.000 vendedores no Brasil, tem 4.000 decks desses que eles vão imprimir e aí todo ano sai uma nova coleção de decks dos melhores vendedores para eles continuarem brincando esse jogo que eles brincavam com os carros da Volkswagen, mas agora com o meu resultado, com a minha história com aquela marca. Então esses são alguns exemplos a mais aí do tempo que acabou. Eu faço isso há 15 anos, trouxe cases, eu vou mandar o material para vocês, tenho cases em diversas indústrias. Ganhei prêmios no grupo no ano passado e trabalhei com esse monte de marcas, mais do que isso, mas essas são algumas das marcas que eu ajudo com esse meu trabalho focado principalmente em estratégia de relacionamento. Aqui tem o QR Code do meu LinkedIn e é isso. Pode falar, Cláudio, desculpa.